Boa tarde, amigos. Eu peço àqueles que não são inscritos, favor, se inscrever no vídeo. Primeiramente, vamos citar Frederic Bastiat, que fala que não é porque o Estado existe que existe a lei, que existe a vida, a propriedade privada e a liberdade. Mas é porque a liberdade, a vida e a propriedade privada existem que existe o Estado. Portanto, o Estado, teoricamente, ele foi criado para proteger a vida, a liberdade e a propriedade privada. A propriedade privada inclui a propriedade do próprio corpo, né? Porque se a pessoa inclui os frutos do trabalho dessa pessoa, porque se a pessoa, se não é dela os frutos do trabalho dela, ela também não é livre, outros são donos, né? A lei no Brasil, ela se tornou um instrumento de injustiça. Longe de se tornar um instrumento de justiça, ela se tornou um instrumento de injustiça, se não vejamos. Com esses inúmeros direitos positivos, que garantem direito social, que garantem uma série de privilégios, né? O Brasil é um país onde existem muitos privilegiados, né? Principalmente as minorias, o alto escalão do funcionalismo público, né? Esses privilégios, eles ferem o princípio, ferem a liberdade e a propriedade privada. Não é verdade? Então, o que nós temos é uma relativização dos direitos naturais. Algumas pessoas não gostam que se fale em direitos naturais, mas para fins de conhecimento, assim, de uma melhor terminologia, vamos falar em direitos naturais, que são o direito à vida, à liberdade, à propriedade privada. São direitos autoevidentes, né? Que inalienáveis, não é verdade? Que os seres humanos, todo ser humano é dotado, todo indivíduo é dotado, né? Se o Estado ele fere um desses direitos aí, ele acaba ele acaba gerando uma violência, né, um estímulo de ressentimento, de vingança, não é verdade? Então, o que a lei no Brasil se tornou? Se tornou um instrumento de expoliação das ditas minorias, né? É a velha visão marxista de luta de classes. Mais uma vez, a lei se tornou um instrumento socialista, né, para dividir a sociedade entre brancos e negros, pobres e ricos, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais. Então, cria o conflito entre essas partes, né, citadas. E criando conflito, né, o Estado ele aparece como o resolvedor desses conflitos. Então é aquela política socialista leninista, dividir para conquistar. A própria lei, ela tem a semente da violência, ela é a perpetuação da violência, esta lei, né? E não se pode mais dizer que ela defende a liberdade e a propriedade privada. No Brasil, nós temos uma Constituição Federal, leis altamente invasivas, altamente interventoras nas liberdades individuais, liberdades econômicas. O Estado intervém na economia, nas liberdades econômicas. O Estado intervém nas liberdades individuais, inclusive
no direito sagrado da família, educar seus filhos. Eu vejo que muitos conservadores, eles infelizmente defendem a intromissão estatal na educação. Então, a lei ela se tornou um instrumento de espoliação. E se tornando um instrumento de espoliação, ela gera ressentimento, ela gera todo um espírito de retaliação, de vingança. Então, aqueles que foram espoliados pela lei, eles vão eleger os próximos políticos para se vingar, né? Porque eles se tornaram, estão ressentidos, estão com um espírito de vingança. A lei, ela elenca uma série de privilégios, série de direitos estes que são o cerne da violência e da intervenção do Estado. O Estado cada vez mais se torna um monstro, um leviatã que sufoca todas as partes, se sufoca o espírito humano. Então, agora vamos falar sobre a liberdade. Sobre a igualdade. A igualdade, ela virou um fetiche socialista, né? Em nome da igualdade, há toda uma intervenção estatal, né? Os políticos, os socialistas, eles só falam sobre isto, sobre devemos diminuir as desigualdades sociais, devemos ter igualdade. Ora, isso em termos econômicos é irrelevante. Qual é a relevância de termos desigualdade? A pobreza é a condição natural do ser humano. Todos nós, em algum momento da nossa árvore genealógica, nós tivemos um parente que começou de baixo, né? Ele teve que trabalhar, ele teve que se esforçar para que nós pudéssemos ter o que nós temos hoje. E mesmo que, digamos numa situação hipotética, se nós pegássemos o dinheiro e dessemos 1 milhão para cada pessoa, né? Nós veríamos daqui a 5 anos que nem todos iriam aproveitar da melhor forma esse dinheiro. Por quê? Porque os seres humanos, eles não são iguais. Isso não é de Deus a igualdade. Deus sabe que os seres humanos são desiguais em virtudes, desiguais em esforço, em competência, em méritos, né? Que diferença faz se 5% ganham, por exemplo, 100 mil reais de renda mensais de renda per capita e o restante ganhe 5 mil, sendo que esses 5 mil aí, por exemplo, é uma renda que possa satisfazer suas necessidades, porque o capitalismo, ele faz com que os bens cada vez mais eles se tornem acessíveis às massas, né? A que o padrão de vida melhore. Então, que diferença faz se nós temos uma pequena parcela que ganha 90%, né? Sendo que o restante dos 10%, ele tem uma vida digna, uma vida com acesso a bens de consumo, a um padrão
né, que nem os reis, os nobres de outrora possuíam. Nós temos que gerar riqueza, acabar com a pobreza, né? Gerando mais riqueza, né? E não acabar com as desigualdades. Por quê? Porque a desigualdade, a luta pela igualdade é a mola propulsora do totalitarismo. É onde o Estado, né, força de cima para baixo uma igualdade artificial, interferindo na liberdade, na economia, né? Dando justificativo para que o Estado cada vez mais intervenha no país, na economia, nas liberdades individuais. Então, quando você ouviu falar de desigualdades, a luta contra a desigualdade, pode ter certeza que você está diante de um socialista, de um comunista, que quer que o Estado intervenha nisto, forçando uma igualdade. A igualdade não é natural do ser humano. Isso não é natural. Os seres humanos são desiguais. Deus nos dotou de talentos diferentes. Não é por isso que a gente vai tratar com desprezo, rebaixar um outro ser humano. Mas isso é importante para um espírito de colaboração, de cooperação, de divisão do trabalho, que é o que o capitalismo faz. Então, esses defensores da igualdade, eles são avessos ao capitalismo, avessos à propriedade privada e à liberdade. Só que eles usam de eufemismos. Eles não vão dizer para você que eles são contra a liberdade, que eles são contra a propriedade privada. Eles não vão dizer para você, mas eles vão usar de eufemismos. A luta contra a desigualdade, né? Criando inúmeras leis de estado de bem-estar social. Ora, aí quem é que vai ficar contra, não é verdade? O diabo, ele nunca fala suas reais intenções. O diabo sempre é o pai da mentira. Ele ludibria as pessoas. Então, esse estado de bem-estar social é a justificativa para o Estado acabar com as liberdades. Agora, nós temos essa questão do ambientalismo também, que é uma nova forma dos socialistas agora intervir na propriedade privada e na liberdade. A desculpa é sempre o meio ambiente, são os animais. Vocês percebem, os cristãos principalmente, vocês percebem que é tudo contra o Deus, tudo contra os valores cristãos que a igreja católica, a própria igreja evangélica ensinam, né? É tudo contra. Então, quem é que comanda o socialismo, se não o diabo? O próprio Karl Marx, o objetivo dele era destronar Deus. Então é uma luta do bem contra o mal. Eu estou exagerando? Não. É uma luta do bem contra o mal. O mal, ele nunca vai dizer que ele quer fazer o mal. Ele usa de mentiras, ele usa de toda uma conversa, né,
ladina, numa conversa amena, para esconder as suas reais intenções. As reais intenções é subverter a palavra de Deus, é escravizar o ser humano, né? É o ser humano sempre dependente de um ente estatal, de políticos, né? Verdade? Então, conservador, seja um antiestatista. Eu vejo aí que o conservadorismo brasileiro, infelizmente, não tem essa noção. O contrário do conservadorismo britânico, que defende o liberalismo, valores liberais. Amigos, muito obrigado.